Deixa eu. Escadas, entra aí, vê se tá tudo certo. Tá falhando quando eu mexo no microfone, velho. Tô com um problema com esse microfone. Alô, alô. Confere aí, escada, se tá certinho. Bom, qual que é a ideia hoje? Deixa eu ver. Deixa só o escadas confirmar. Fala, Pedro, tudo bem? Você abriu a câmera e piscou aí, velho. Tudo certo? Tudo em paz? De volta? Boa noite, tudo em paz, tudo bem? Quanto tempo, hein? Muito tempo. Como estão as coisas por aí? Correria de sempre, mas estamos vivos. Bom, bom demais. Cara, eu trouxe uma aula hoje porque eu notei uma coisa que eu não tinha notado antes, que é, eu às vezes estou em mentoria ou estou fazendo algo um a um com os alunos, e o pessoal sempre fica, eu sempre dou o exemplo, tipo assim, hoje eu vou dar um exemplo de um aluno que eu conversei agora 2 da tarde. O aluno, ele tem eu acho que ele não está por aqui agora, mas eu vou dar um exemplo concreto de algo que ele conseguiu criar rápido e que se parece um pouco do que a gente está criando aqui. Tem um aluno nosso que ele é focado no nicho de e-commerce e, e ele cresceu bastante nos últimos 6 meses de agência. Ele criou a agência dele, ele vem de um outro contexto de e-commerce, mas criou a agência dele nos últimos 6 meses. E nesses últimos 6 meses, ele criou também uma espécie de comunidade dele, né? Tá criando uma comunidade dele. E ele me fez uma pergunta hoje que era: o que eu deveria fazer se eu quisesse vender esses dois tipos de produto, ou se eu quisesse vender uma esteira de produtos que mexesse junto com o educacional, consultoria, junto com o trabalho de agência e serviços, porque eu acho isso uma coisa, inclusive, muito inteligente, porque um é escalonável, cresce em número de pessoas, que é a agência, e o outro, na minha visão, é escalável, que é vender o acesso, vender uma call aqui, por exemplo, vender uma mentoria em grupo, etc. É algo que é extremamente escalável e geram outros vários benefícios ali. E aí, nessa call que eu tava falando com ele, eu falei, cara, copia exatamente o que eu faço. Só que aí eu caí meio que na real, que nem todo mundo sabe exatamente todas as coisas que eu faço e todas as coisas que eu tenho de estratégias aqui. E como a gente está numa fase de prospecção, e eu até fui bastante surpreendido com a questão de começar no LinkedIn essa semana e já ter Gostei muito do resultado que eu tive por lá, tive conversas muito boas com o pessoal que estava lá no LinkedIn, etc. Eu queria contar para vocês um pouco dos bastidores dessa criação que eu tenho feito aqui, Next/Digitalize, e mostrar e contextualizar para vocês o que eu efetivamente estou fazendo e criando. E aí, quem quiser tirar dúvidas sobre isso, quem tiver também tranquilo aí, quiser ligar a câmera também, faz bem, faz bem. Fechou, Chicadas? Tudo certo com o meu áudio? Perfeito. Então vamos lá. Eu vou contextualizar um pouco aqui nessa aula, um pouco das coisas que eu faço, as páginas que eu tenho, a minha esteira de produtos, e quero trazer isso para o contexto, principalmente do que, para onde estou caminhando, por que penso desse jeito e porque acredito que isso funciona mais do que outras coisas. Só deixa eu. Cara, você pega um mouse para mim, por favor? Tá na minha mesa. Só para mexer no mapa aqui é muito ruim sem mouse. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco dos bastidores, as páginas que eu estou rodando, contar um pouco desses bastidores de como efetivamente eu cresci a minha audiência, então o que eu investi, o que eu acredito que vocês devam investir, como que deve ser. Porque tem coisas muito básicas que eu às vezes ensino nas mentorias individuais, que eu às vezes acho que todo mundo sabe isso, e eu acredito que é uma coisa que vale a pena revisar. Então, assim, efetivamente o que eu vendo barra o que eu faço no meu dia a dia para vocês entenderem. Eu divido a minha operação em 3 pilares: serviços, consultorias e infoprodutos. Serviços majoritariamente para clientes finais, donos de empresa, negócios locais, empresas de tecnologia e etc. Consultorias eu divido entre essas empresas que eu mencionei que eu faço serviços e consultorias para donos de agência, profissionais criativos e prestadores de serviço, às vezes que são empresas, tipo, é o mesmo formato de uma urgência, só que um nutricionista, um psicólogo, um terapeuta, e os infoprodutos. Eu coloco aqui a Digitalize Club na categoria dos infoprodutos, mas ela não é bem um infoproduto, ela até
no sentido de imposto, etc., ela cai como um serviço também. Mas pensando nessa forma aqui, eu vou colocar como infoproduto para vocês entenderem de uma forma melhor e fazerem essa separação. Basicamente, eu, Henrique, atuo e me posiciono, e isso ficou muito claro quando me posicionei, por exemplo, eu posso trocar um pouco essa ideia, o Pablo tá aí, por exemplo, e aí, Pablo, falar do LinkedIn, por exemplo, que eu tive uns resultados legais lá essa semana, consegui até, Pablo, ter um pouco mais de clareza daquele papo que a gente estava tendo semana passada sobre como furar a bolha lá no LinkedIn, né? E qual é esse processo. Eu posso contar um pouco do que eu estou pensando para lá agora, efetivamente, agora começando a fazer e postando. Eu fiz acho que 3 posts lá essa semana, 2 deram muito bons, um não foi lead magnet, foi só um conteúdo que eu postei que eu já tinha na esteira aqui, mas efetivamente eu fiz 2 lead magnets e eu achei um resultado bem legal, assim. Posso contar um pouco desses bastidores. Mas até ficou mais claro quando me posicionei lá que o que eu faço basicamente é estratégia digital. Então, assim, eu sou em estratégia digital, seja para posicionar uma agência, um prestador de serviço, seja para posicionar um cliente. Eu sou um profissional que eu diria mais generalista, então eu sei um pouco de cada coisa. Então, quem tem conversas comigo vai saber que eu consigo me dar muito bem criando uma estratégia de marketing, como eu consigo muito bem olhar para a sua empresa e colocar soluções diferentes ali, caminhos diferentes de uma oferta nova, da criação de um novo produto, como eu consigo olhar, por exemplo, a sua DRE, o resumo das suas finanças e dizer quais caminhos você pode seguir ali para ter mais lucro, diminuir custo, etc. Então, eu migro muito entre essas coisas, sou um profissional um pouco mais generalista ali, mas o que eu quero vender é estratégia digital. O que eu gosto efetivamente é criar estratégias digitais ali. E eu faço isso para 2 tipos de pessoas. As pessoas como vocês aqui que me acompanham para fazer exatamente o que eu faço ou fazer algo parecido com o que eu faço, ou pessoas que me procuram para fazer por elas. Então, pessoas que me procuram, que são os meus clientes, né? São os clientes que querem fazer ou uma estratégia parecida com a minha, ou uma estratégia para o nicho deles. Como foi o processo de criação de audiência, tá? Então, quais redes sociais eu estou? Instagram, YouTube e LinkedIn. E eu noto que cada um, eu tenho um posicionamento que lá na frente eles têm sinergia, mas que hoje especificamente me parece que cada um serve para uma fatia de público diferente que eu quero atingir. Quem que eu quero atingir? Prestador de serviço, principalmente o prestador de serviço que era prestador de serviço e virou um empreendedor. Então é o cara que deu alguns passos a mais. Opa, eu escrevi errado. Empreendedor. O cara que deu uns passos a mais e se tornou, por exemplo, um cara que fatura acima de 60k, 70k ali, e já consegue pagar ou por uma implementação que eu faço ou por um serviço que eu faço. O profissional criativo, o cara que é uma urgência, o cara que é um designer que quer se posicionar melhor, o cara que... Eu atendi uns caras essas semanas que tinham um SaaS, por exemplo, eles tinham um software, por exemplo, eram profissionais criativos, estavam criando um software em mentoria. O empreendedor digital, eu converso bastante com caras que têm outras mentorias, que querem criar coisas parecidas com a que eu estou criando, ou que querem que eu crie estratégias para os infoprodutos deles, seja melhorando produtos, seja melhorando internamente os processos, ou seja, trazendo mais clientes e principalmente o que eu gosto muito de atuar nessa parte de estratégia digital é geração de leads. E o dono de agência, que é majoritariamente aqui em volume quem eu mais vendo. Quais estratégias que eu utilizei, tá? Vamos pegar um pouco disso daqui, vou mostrar um pouco do que eu tô fazendo aqui para vocês. Instagram, cada vez que eu cresço mais, eu noto mais isso, que eu consigo aqui pegar a fatia de público de donos de agência, e aí inclui esse dono de agência, pode incluir também o profissional criativo aqui, eu não vou nem fazer uma separação, mas eu também estou conseguindo esbarrar cada vez que minha audiência cresce mais no empreendedor digital. Vou dar um exemplo. Essa semana aqui, a gente teve... Eu tava conversando no Discord, acho que o Jorge tava, por exemplo. Inclusive, quem tiver um tempinho, no Discord com a gente, que tem sido muito legal os dias e os papos que estamos tendo por lá. Cada vez mais eu esbarro em pessoas que me conhecem ali no Instagram e são totalmente de nichos diferentes e mesmo assim pedem serviços ali. E cada vez que eu cresço um pouco mais, dou um pico ali de seguidores, mais vem gente querendo o meu serviço. Por que eu acredito que o Instagram, mesmo me posicionando para donos de agência, funciona? Porque as pessoas preferem muito mais contratar alguém
que produz conteúdo e tem uma autoridade do que uma pessoa desconhecida. Então, assim, o meu Instagram tem um histórico, tem toda a minha prestação de serviço, tem tudo que eu faço, tem toda essa evolução, tem todo esse caminho que eu trilhei. Então, eu consigo trazer para lá, trazer pessoas que querem uma pessoa, como que eu posso dizer? Um profissional que já tenha um histórico de mercado ali, para confiarem a empresa deles ali. No YouTube, majoritariamente, diria que 95% donos de agência. Donos de agência e os que estão começando, mas dono de agência para baixo ali, um público mais iniciante, etc. E no LinkedIn é muito parecido com o Instagram aqui. Então lá tem muito dono de agência também, muito, muito, muito. Eles só têm outros nomes ali, tipo assim, eles não colocam que são donos de agência, etc. Eles inventam os nomes malucos lá, growth hacker, não sei o quê. Todo mundo é alguma coisa em inglês lá no LinkedIn. Então, tipo assim, mas estão lá e eu converso com os caras e são os mesmos caras que estão lá no Instagram, as mesmas dores, só que às vezes com um nome diferente, saca? Tipo assim, hoje eu conversei com um cara, não lembro agora, não sei se eu posso falar isso, vai que ele é meu aluno, eu não sei, mas deixa eu mudar esse contexto. E aqui, donos de empresa, e eu notei uma outra faixa de público que aí muito legal, que eu não tinha percebido lá no LinkedIn, que são, como que eu posso dar? Executivos, principalmente pelo post que eu fiz, executivos que têm grana para trabalhar posicionamento. Saca? Tipo assim, é um público que não estava no meu radar, que é o cara que tem um bom faturamento no backstage, às vezes o cara tem um salário de, tipo assim, 20 mil, 30 mil, e ainda monta e presta serviço para outras empresas por fora, é um consultor de empresas, cara, tinha muito isso no post que eu fiz lá no LinkedIn, tem muito cara que é sócio da empresa, já tem uma agenda mais tranquila, e o que esses caras querem? Se posicionar, querem criar uma marca pessoal, querem fazer uma implementação, às vezes nem é o serviço, querem vender, cara, e o que tem de cara frustrado lá, que não consegue emplacar conteúdo, que queria estar dando palestra, que queria ter o próprio curso, que queria montar uma empresa, que queria sair da empresa, que está se preparando para fazer uma transição de carreira, isso é o que mais tem lá, na minha visão. Então, e aí eu conversei com o Jonas, que é o cara que eu tô fazendo a mentoria de LinkedIn, né, já até finalizei, com ele lá a parte de individual, que esse cara aqui é muito bom para tipos de serviço, que é basicamente o que eu estou criando lá no LinkedIn, que é posicionamento no próprio LinkedIn. Saca? Às vezes o cara quer montar conteúdos melhores lá, quer fazer coisas melhores lá, e quanto maior a empresa, mais diversificado o tipo de serviço que ela quer. Hoje eu estava vendo uns caras que fazem, por exemplo, querendo não vender mais serviço, mas recrutar pessoas melhores, por exemplo. Criam uma marca pessoal para recrutar funcionários melhores, novos talentos para as empresas dele. Então, tem muita coisa diferente lá, coisas que não estão. Pessoas que eu tava conversando, eu acho que era com o Guilherme, que deixou depoimento pra gente lá hoje, eu acho que não tá aqui agora. A gente tava conversando sobre o fato de que são pessoas que talvez não clicariam num anúncio tão rápido assim. São pessoas ali, eu diria, diferentes do que a gente encontra de um público no Instagram. Então tem um pouco disso lá. E aí, dentro dessas questões aqui, eu agora estou nessas 3 redes sociais aqui, bem confiante com a produção que eu estou fazendo lá no LinkedIn. O YouTube é uma coisa que eu já domino, estou aumentando o volume, postando um vídeo por dia, e o Instagram eu sigo no mesmo passo, que dentre eles, o que eu menos estou acreditando, ainda me dá muito resultado, mas pro longo prazo, o que eu menos estou acreditando é o Instagram. Mas ainda é muito bom mesmo. Quais estratégias que eu utilizei para crescer? Principalmente, coisas que eu tenho feito e que eu vou fazer cada vez mais. Eu acho que as pessoas negligenciam, eu acho que assim... Alguém falou alguma coisa? Falou. Não, não? Ah, não, é a notificação de alguém pedindo para entrar, peraí. Uma das coisas que eu noto que vocês não têm costume de fazer e que é muito importante, e que assim, uma vez eu fiz uma mentoria, essa mentoria eu comprei em 2022. Eu comprei uma mentoria de um cara, eu acho que o Jorge vai conhecer ele, não sei quem mais vai conhecer ele. Um cara chamado Will Binder, vocês conhecem? O Jorge conhece, que a gente já conversou sobre esse cara. Esse cara é um cara que ele cresceu a audiência dele inteira fazendo uns carrosséis. Deixa eu ver
se eu consigo achar ele aqui, ó. Consigo. Ele cresceu fazendo carrosséis. Nossa, ele tirou todos os posts dele. Mas ele cresceu fazendo carrosséis nessa estética aqui. E sempre deu muito certo os carrosséis dele, assim. E eu fiz um curso dele, depois comprei uma mentoria dele. E ele falou na época pra mim que existia, tipo assim, ele deu esse nome mesmo, ele falou, cara, tem uma mágica que acontece depois que você passa de 10 mil seguidores. E não é tipo uma mágica de efetivamente acontecer uma mágica e o Instagram começar a te mostrar mais ou algum hack secreto. Não, é só o fato de o número 10 mil ser um ótimo valor para você ter boas visualizações de stories, para ter mais pessoas entregando no seu conteúdo. Então, foi um valor que foi uma virada de chave para mim, porque eu bati 10 mil seguidores no final do ano passado, não faz tanto tempo assim. Só que eu notei que mudou muita coisa. Não só a questão do número, mas a quantidade de pessoas que estão interagindo comigo durante ali. Então, não negligencie... Opa, minha câmera... Alô, 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 alô. Acho que minha webcam falhou aqui, peraí. Não negligencie essa questão de investir na criação da audiência de vocês. Inclusive, eu não sei se isso vai acontecer, mas uma coisa que eu acho que vai acontecer para o final do ano é, hoje eu faço de 6, eu estava conversando com o pessoal no Discord sobre isso, hoje eu faço de 6 a 8 mil de investimento por mês em tráfego, contando Digitalize e Next. E eu acho que eu vou diminuir isso e manter só o crescimento de audiência no Instagram e focar em coisas que eu cresço nessas outras duas redes aqui. Exemplo de coisa, eu tenho muita vontade de contratar um videomaker só para ficar me gravando, assim, no sentido, tipo, produzir mais volume de conteúdo, igual os caras grandes fazem, sabe? Tipo, os caras seguindo ele, produzindo conteúdo de rotina e conteúdo meio que muito rápido ali, sabe? Então, são coisas que eu penso em investir. Por quê? Porque, cara, cada dia eu vejo que o segredo... Eu gravei um vídeo no YouTube hoje, mas dando um spoiler assim, tá? Eu separei ali, no vídeo do YouTube que eu criei hoje, 4 momentos ali, 4 fases que eu vejo que a minha agência passou. A primeira fase foi sair de urgência para agência, onde você explora teu networking, cresce com os clientes que você tem em mãos ali, se vira para crescer e consegue seus primeiros 10 mil, 15 mil de faturamento. Segunda etapa é quando você precisa fazer suas primeiras contratações ou parcerias. Então, não é mais suficiente você entregar o serviço sozinho e você precisa fazer parcerias para continuar entregando um bom serviço ou vendendo coisas com um ticket maior. Terceiro é uma fase que todo mundo vive assim, não, mas eu vivi, que eu não queria que vocês vivessem, que é no momento que você tem tanto serviço e tá tão no operacional que esquece de prospectar, e aí passa, tipo assim, um ano com os mesmos clientes, e aí eles começam a sair, e você não entende por quê. E é uma coisa natural, porque empresas, querendo ou não, são mais estatísticas, tem uma porcentagem pequena de empresas que vão vencer o longo prazo. E outras empresas vão ficar no caminho. Quando você tem 10, 15 empresas que você trabalha ali, você vai ver essa estatística no dia a dia. Empresas que quebram, dono que cansa do projeto e vende para outra pessoa que não vai querer, novos gestores que entram na empresa quando a empresa cresce e tiram você. Então acontece várias questões desse tipo. Então você em nenhum momento pode parar de ter uma entrada de clientes. E quando você cresce um limite, hoje em dia acontece muito isso, que é, na minha visão, você tem que ter uma marca pessoal forte, isso é crescer a audiência, ter outros produtos, ter outras linhas de receita, para quê? Para quebrar a barreira ali dos 50 mil, 60 mil de faturamento. E eu vejo que cada vez fica mais fácil quando você cria essa audiência. O problema para de ser, às vezes, captar mais leads e ter novas oportunidades e saber como agir nas possibilidades que vão ter na tua mão, porque você cria uma audiência e as pessoas da tua audiência vão pedindo serviços diferentes para você ali e você vai criando coisas a partir disso. Então se torna outro problema ali que é muito melhor de resolver. E aí, eu não negligenciaria isso, que é, se você está produzindo conteúdo, eu comecei, se não me engano, com R$20 por dia. Com R$20 por dia, eu comecei a produzir ali os meus primeiros impulsionamentos no Instagram e efetivamente buscar 20 a 30 seguidores por dia ali. Que isso possibilita muita coisa, porque você cresce praticamente 30 seguidores por dia, vamos dar quase 1.000 seguidores no mês na média ali, porque você vai crescer orgânico alguns, etc.
Cara, em um ano você bateu esses 10 mil, que foi o prazo que eu executei, por exemplo. E isso vai te custar 600, 700, 800 reais. E o pessoal não entende isso, que o ato de criar essa audiência não é só tipo assim, cara, eu tenho que ter o... E aí é uma loucura que acontece. Não é só ter o melhor conteúdo do mundo, é você produzir algumas coisas ruins. Mesmo assim, algumas pessoas, a partir do seu investimento, vão começar a te seguir. E, na minha visão, acontece uma coisa muito positiva, que é, você começa vendo os números crescendo, a querer produzir, a desejar produzir mais. E, consequentemente, isso você vai melhorando o processo. Tem vários vídeos no YouTube atrás, nesse ano eu falei de um trechinho que está no livro Diário de um CEO, que fala dessa questão de aprendizado e criação de reputação. Deixa eu pegar rapidinho umas para vocês. Eu acho que eu tenho ele marcadinho aqui, que eu levo isso como lição de vida mesmo, que é isso daqui, ó. Ele fala que, tipo assim, quando você tá produzindo algo na sua vida, ele menciona que é como se fosse você encher alguns baldes, assim. E você tem que fazer isso em ordem. Então ele fala que os baldes são, por exemplo, no começo, quando você é uma urgência, por exemplo, você tem o que você sabe. Às vezes uma habilidade técnica, às vezes uma habilidade de design, às vezes uma habilidade de performance, ou você já é mais generalista como eu. Só que quando você começa a crescer um pouco, tem algumas coisas boas que você consegue fazer, que você vai fornecer para quem você já conhece. Então, os 3 primeiros baldes, você ainda está nas pessoas que você conhece. Só que o dinheiro que você vai ganhar aqui vai fazer com que você possua novas coisas, e as pessoas, a partir do momento que você possui as coisas, você cria uma reputação e as pessoas começam a pensar algo sobre você. Então, você inicialmente tem o que você sabe, só o teu conhecimento, às vezes você produz conteúdo mal, às vezes você ainda é ruim na prospecção, só que você vai estudando, você vai ganhando conhecimento, você vai melhorando o seu processo, logo você consegue fazer mais coisas. Essas coisas que você faz possibilita que você conheça novas pessoas. E as novas pessoas que você conhece geram novas conexões que fazem com que você possua mais coisas. E o ato de possuir, de melhorar, e pode ser possuir dinheiro, como pode ser habilidades também. Eu não produzo conteúdo no YouTube, por exemplo, como, assim, cara, você pega o conteúdo de 1 ano e meio atrás, é totalmente diferente do jeito de falar, do tempo que eu demorava para gravar. Eu era aquele cara, tipo assim, que para gravar, na época era 15 segundos de stories, eu gravava 5, 6 vezes. Hoje eu erro nos stories, eu nem edito, eu falo, putz, errei, continuo falando, entendeu? Tipo assim, coisas naturais de ser executadas. Por quê? Prática. Só que eu produzo conteúdo há quase 5 anos já. Nos primeiros 4 anos, muita insegurança, muita comece, pare e falta de consistência. Só que é muito importante você, na minha visão, ver os números crescendo para se empolgar e começar a criar mais conteúdo. E aí, para isso, eu acredito, cara, tem que ter uma verba de impulsionamento de conteúdo para quê? Para você ver esse crescimento acontecendo. Para você ver essa audiência sendo criada. E se você se manter de forma consistente, como eu me mantive de forma consistente, você vai chegar nesses 10k de seguidores, por exemplo, às vezes mais rápido que eu, porque quantas vezes eu já não parei e voltei esse anúncio, por exemplo? Quantas vezes eu não tinha um criativo validado, mas por inconsistência de parar de produzir, eu parava de impulsionar aquilo. Então eu parei e continuei muitas vezes para agora, de 1 ano e meio para cá, não parar mais de produzir. E eu acho que agora não... A não ser que um dia eu fale, ganhe na Mega Sena, sei lá, falo assim, cara, parar de produzir conteúdo não faz mais sentido. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Então eu acho que eu me imagino produzindo conteúdo nos próximos 20, 30 anos, sei lá, se um dia eu vou parar de produzir conteúdo. Acho que mudam-se os formatos, mas se torna uma coisa do dia a dia. Inclusive, eu acho que ele tá aqui, o Ivan, tava trocando ideia com ele hoje, um aluno nosso, acho que ele entrou por aqui. Eu tava falando para ele que no crescimento da minha agência agora, eu vejo que, tipo assim, eu me tornei... O meu principal trabalho, na verdade, deveria ser esse. E agora eu estou me dispondo a isso, aumentando a minha quantidade de conteúdo, que é, eu saio de uma figura operacional, do cara que só sabe as coisas e executa aquele conhecimento, para me tornar um canal de vendas que atrai leads e atrai oportunidades através do conteúdo. Só que eu, tipo assim, eu era... posso dizer, tipo, praticamente anônimo há 1 ano e meio atrás. Não que eu seja muito conhecido, mas, tipo assim, começa a se tornar algo mais simples. Vou dar um exemplo. Comecei a postar lá no LinkedIn. Chegou gente no LinkedIn, que eu tenho 400 conexões, dizendo que já me acompanhava no YouTube, por exemplo. Então, tipo assim, querendo ou não, vai se tornando mais conhecido a partir
desse conteúdo que eu vou criando, dos seguidores chegando, desse impulsionamento que eu vou vendo. E foi mais de uma pessoa, inclusive, que falou que me conhecia, etc. Por exemplo, o Jorge que tem aqui, o Jorge me falou uma coisa que eu... Quando o Jorge falou isso, eu falei, cara, que bizarro. O Jorge me comentou uma vez que ele foi num evento de agências e os caras das outras agências me conheciam. Eu achei isso bizarro. Tipo assim, eu falei, cara, bizarro, não faz nem sentido isso, mas aí eu comecei a acreditar mesmo que, tipo assim, cara, a galera desse mercado de agência começa a me conhecer, tipo assim, e aí, isso de 1 ano e meio pra cá. E aí isso começa a fazer sentido e você começa a ter uma certa, tipo assim, eu sempre falo uma frase para os meninos aqui que fala assim, quem tem dinheiro faz mais dinheiro. Na minha visão, quem tem audiência também faz mais dinheiro, saca? Porque você começa a ser mais conhecido, as objeções acabam se tornando menores, o ciclo de venda se torna menor e as coisas vão acontecendo de uma forma mais simples. Eu contei para os meninos, pô, ontem de manhã, uma pessoa que veio através do meu Instagram, caiu na mensagem no dia seguinte, tá com uma proposta para fechar amanhã de R$ 5.500 de ticket aqui na agência. Uma cliente, dona de um CRM. Então, tipo assim, conteúdo. Veio pelo meu Instagram, pelo link da bio do meu Instagram. Saca? Então, tipo assim, o conteúdo tem uma coisa muito poderosa e eu queria que vocês pudessem usufruir e criassem a audiência de vocês também. Então, assim, eu começaria com esse valor aqui. A estratégia, eu já expliquei essa estratégia, mas explico novamente, tá? O que eu, Henrique, faço? Eu produzo carrosséis na maioria das vezes. Desses carrosséis, eu pego os melhores carrosséis. Hoje eu impulsiono, são três, se eu não me engano, 3 carrosséis. E desses 3 carrosséis aqui, eu coloco mais ou menos... Hoje eu coloco mais, mas se eu fosse você, eu colocaria pelo menos uns R$ 10 por dia. E desses R$ 10 por dia, eu encontraria o que traz o melhor resultado ali em número de seguidores e buscaria ali R$ 1 por seguidor. Na minha visão, a busca é R$ 1 por seguidor de um seguidor qualificado. Então essa é a busca aqui. E não parar de fazer isso e acreditar que isso daqui é o longo prazo, entendeu? Esse é o longo prazo, inclusive, mais controlável que você tem. Porque se você garantir... E agora tem outras coisas para você fazer, por exemplo, com esse seguidor. Que é, agora, por exemplo, no ManyChat, você pode entregar um material para ele, você pode mandar um ManyChat, ativar um ManyChat para todos os seus novos seguidores. Então você encurta o relacionamento ali. Isso ajuda a aumentar muito o engajamento, a se aproximar das pessoas. Pode fazer, por exemplo, uma coisa que eu tinha dificuldade é fazer as pessoas do meu Instagram irem para o meu YouTube. Agora eu posso entregar um vídeo para o YouTube, por exemplo, através do ManyChat. Posso fazer várias e várias estratégias que tornam a possibilidade ali de se aproximar das pessoas. Outra coisa que eu tenho feito e acredito muito nisso, se alguém tiver alguma dúvida disso, só perguntar, tá? De como fazer, o que fazer, se quiser tiver um post, falar assim, será que esse post posso impulsionar ou não? Quem quiser, fique à vontade. Outra coisa que eu tô fazendo que eu acho que aumenta muito minha autoridade, e eu tenho sentido isso, que é criar a minha empresa em público. Ou seja, mostrar os bastidores da criação da minha empresa, mostrar as coisas que eu faço aqui de estratégia, mostrar como eu faço, é uma coisa que traz muita... Eu acho que encurta o processo de se tornar uma autoridade. Por quê? Porque a gente hoje tem uma figura no sentido de autoridade, de ou a pessoa mostra para você que ela tem uma autoridade pelos resultados dela e dinheiro, e você aplica a autoridade, mas no sentido do que a pessoa tem, ou do que a pessoa te mostra. Como ela te mostra, como ela faz. E eu acho que o jeito mais fácil de você encurtar esse caminho da autoridade é mostrar a criação da sua empresa em público. O que é isso? Mostrar os seus bastidores, mostrar o que você pensa para o futuro. O mais legal é você falar que vai fazer e depois executar e a pessoa lembrar que você falou. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu na semana passada, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que era o Pablo. Eu acho que ele saiu aqui, mas... Ah, não, ele tá aqui. O Pablo, por exemplo, lembrou que numa call eu falei pra ele, Pablo, talvez eu vou criar a Digitalize Club, etc. E aí é muito maluco, porque eu contei pra ele, contei nos stories e 3, 4 meses depois eu efetivamente criei. E isso eu acho que transfere uma autoridade muito grande, porque você vai construindo as paradas em público, as pessoas vão gostando de acompanhar a história e isso gera muita autoridade. Quais são os tipos de conteúdo que eu faço, então, para atrair possíveis clientes, seguidores e criar essa audiência? O conteúdo mais topo de funil que eu tenho são os carrosséis e os vlogs impulsionados e os vlogs que eu crio.
O conteúdo de e-mail, que é o que eu mais vendo, é quando eu posto minha rotina no Instagram e alguém comenta que queria fazer algo parecido, tira uma dúvida, etc. E isso me aproxima e começa um relacionamento com ela. E Stories também é o local que eu não vendo muito, mas crio muito relacionamento. Isso, no final das contas, vem para as vendas. E o que eu chamo de conteúdo também, que as pessoas não tratam como conteúdo, na minha visão, é uma consultoria gratuita. Ela é um ótimo conteúdo, fundo de funil que eu faço 1 a 1 com as pessoas, que traz um ótimo retorno para a gente aqui. Então, isso é um pouco da sequência de coisas que eu tenho feito no sentido de criação dessa marca pessoal, não no sentido da concepção, mas no sentido de execução. Concepção, o design, o que eu penso, o jeito que eu falo, etc., são coisas estratégicas também. Às vezes é uma coisa natural, mas eu faço várias coisas de forma estratégica. Por exemplo, vou dar um exemplo de coisa estratégica que faz parte da minha marca pessoal. O Discord que a gente criou, por exemplo. O Discord que a gente criou faz parte da minha construção de marca. Por quê? Quem é da minha comunidade vê que eu sou acessível, vê que eu estou próximo, e isso é muito contraintuitivo para o mercado. Por quê? Os profissionais que vão te vender uma mentoria vão se distanciar para você. Por quê? Porque no futuro eles imaginam te vender algo mais caro. E você é só mais um número na esteira de produtos. Então, faz parte da minha construção de posicionamento, executar essas coisas que eu, Henrique, acredito pessoalmente. Então, são coisas na concepção ali da minha marca pessoal, que eu efetivamente acredito, tanto de coisas que eu queria ter quando era eu que comprava mentorias, ou quando eu compro mentorias, tanto coisas que eu idealizo ali, estudei, etc. Mas isso é um pouco da execução disso. Eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é interessante, que a gente anda conversando muito sobre isso, que é um pouco do resultado ali que a gente está tendo no LinkedIn ali. Então, no LinkedIn, eu fiz uma estratégia e eu quero continuar mostrando para vocês isso, porque eu acho que é muito legal, porque é isso que eu tô falando, tô construindo a parada em público, então vocês vão ver isso em público ali. Então, o que eu fiz no LinkedIn essa semana foi uma coisa muito legal que foi, basicamente, eu estava muito em dúvida no que criar e eu peguei qualquer coisa e soltei lá no LinkedIn. Tipo, basicamente foi essa decisão. Tipo assim, cara, o que eu tenho de material aqui que eu posso soltar hoje no LinkedIn para parar de procrastinar? Porque faz um mês que eu tô pensando e falando, pô, vou começar lá no LinkedIn, vou começar, e não tinha começado. E eu falei, cara, efetivamente eu vou executar. Então, basicamente, eu fiz 2 posts ali no LinkedIn que deram um bom resultado ali. O primeiro post foi esse daqui, que foi um post que eu fiz do material que eu entreguei para vocês aqui, que é o material que eu criei esse framework, esse mapa do zero aqui, e fiz. Então, eu vou, até para contextualizar, deixa eu desenhar aqui qual que é a estratégia que a gente está fazendo aqui no sentido de LinkedIn, tá? No LinkedIn, a estratégia é a seguinte. A maioria das pessoas no LinkedIn postam coisas de IA, ou estão reclamando de alguma coisa, ou estão reclamando de alguém ou de alguma coisa. Então, assim, é bem maluco lá o posicionamento. Ou estão contratando, ou estão pedindo emprego, ou estão reclamando de alguma visita, ou de alguma vaga de emprego, ou elas estão, tipo assim, eu acho bizarro no LinkedIn que toda situação ruim vira uma história bonita lá no LinkedIn também. Então, o cara pediu um lápis emprestado, virou uma reflexão. Então, tipo assim, tem muito disso lá no LinkedIn, e eu acho que o pessoal tá cansado disso, e eu acho que lá é um ótimo lugar para conteúdos densos. Então, qual que é a ideia? Você cria um conteúdo denso, pode ser um mapa mental, pode ser um vídeo no YouTube, por exemplo, eu vi o Jonas fazendo muito essa semana, ele postou 4 lead magnets de YouTube, de vídeo do YouTube, ele divulgando o vídeo do YouTube dele, que deram bom. Então, você faz um conteúdo denso, pode ser um framework, como aquele que eu mostrei, um framework é algo visual ali que você pode entregar, um mapa, etc. Nesse conteúdo denso, você faz um texto, eu diria assim, eu vou chamar assim, texto com um bom hook, com uma boa chamada inicial, que chame atenção. As pessoas, como lá no Instagram, comentam, então o cara faz um comentário. A partir desse comentário, você chama o cara no direct. Eu não sei se chama direct lá no LinkedIn, mas acho que é DM, direct. E eu vou colocar DM, que é mais geralzão, porque os caras só acham que falam DM. DM, e aí você entrega o material, e aí eu acho que o segredo vem aqui. Você depois cria, inclusive,
Eu vou mostrar para vocês, eu não configurei ainda, mas ficou muito claro, inclusive, como eu vou fazer a prospecção depois dessas pessoas. Que é depois você abre relacionamento e aí faz aquele fluxo que é exatamente o mesmo fluxo que eu fiz aqui, ó, que é esse fluxo aqui. Todo mundo, a partir da produção de conteúdo, vira um lead. Todo mundo não, né? Você vai filtrar as pessoas e elas vão se tornar um lead e você vai trazer o diagnóstico gratuito para ela, se ela for o seu cliente ideal. Então, entrega o material, relacionamento, DM, comentário, texto com bom hook, conteúdo denso. Legal. A partir disso daqui, e o que eu fiz? Eu fiz o meu primeiro post lá, então eu peguei um conteúdo que na minha visão é denso e de interesse das pessoas lá, que foi esse daqui. Até vou dar um questionamento que acho que foi o Jorge fez, Jorge. Qual era a expectativa? Porque aconteceu uma coisa aqui diferente do que vai acontecer nos outros conteúdos, que é o Jonas, que é esse mentor, ele tem 30 mil seguidores no LinkedIn, e ele comentou o meu post, e o meu post, a partir disso, foi muito longe. Só que, Jorge, eu já percebi uma coisa. Eu fiz um segundo post, e ele também comentou, e não deu o mesmo resultado. Ou seja, o conteúdo que é feito faz muita diferença também. Não é postar qualquer coisa, entendeu? E eu fiz dois conteúdos totalmente diferentes. Fiz um mapa mental e o outro era um PowerPoint. Tipo assim, conteúdos totalmente desconexos para públicos diferentes e teve um resultado totalmente diferente. Então, acho que agora vai mudar. Tipo assim, tem a relevância dele ter comentado, com certeza. Inclusive, bizarro que ele tem feito isso na agência dele, inclusive. Ele abriu uma agência de LinkedIn e ele faz isso no post dos clientes dele. Isso é bem bizarro. Isso daí é uma vantagem competitiva que só ele tem, né? Isso é bem bizarro. É porque o algoritmo vai mostrando, né, lá no LinkedIn, é muito bom. Cara, e eu já percebi, eu não sei, tipo assim, o Kennedy falou isso, que eu comentei no dele, e poucas pessoas que eu tenho ali já começaram a comentar no dele também. E o Guilherme também, que fez que tava com a gente no Discord, fez um também, e pessoas que me conectaram comigo também foram lá. Então faz muita diferença o comentário ali e essa audiência, essa construção de audiência ali, quebrando essas barreiras. Então, eu tava falando na semana passada com o Pablo sobre isso, né? Como furar essa bolha. Eu acho que começa a ser a partir disso, criando conexões com outras pessoas e você conseguir entregar esse conteúdo para as conexões delas. Então, isso é bem bizarro como funciona. Mas o conteúdo que é feito importa demais. Então, o resultado inicial que eu tive aqui, cara, 421 comentários, coisa bizarro, assim. Eu tinha, se eu não me engano, eu fiquei com, acho que umas 400 conexões. Eu não tinha 30 conexões. Então, tipo assim, perfil absolutamente abandonado. Então, tudo criado nessa semana aqui. Apareci para 43 mil pessoas aqui. E aí, uma coisa mais bizarra, deixa eu ver, eu nem sei mexer direito no LinkedIn, mas deixa eu ver uma coisa legal que é. Deixa eu ver aqui. Caso você lembra, alguém lembra como que vê as métricas do post? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui tá. É só clicar nas pessoas aqui, na verdade. Aqui, ó. Na análise, eu achei bizarra a qualificação das pessoas. Olha isso. 15% das pessoas de 11 a 50 funcionários. Saca? Tipo, um público extremamente qualificado, pessoas com nível mais sênior, a maioria de São Paulo. Tipo assim, pessoas com, olha isso, 10% das pessoas com mais de 1.000 funcionários. Tipo assim. Você nem como que gerencia isso tudo de pessoa. Então, tipo assim, extremamente qualificado, saca? Setores, muita gente de tecnologia, isso eu achei bem bizarro. E aí foi que eu percebi que tem vários executivos que querem se posicionar e não se posicionam. E aí tem serviço de consultoria para eles, implementação. Então eu tenho visto que, tipo assim, eu imaginei, a gente tava conversando, Pablo, como sair dessa bolha aqui, você vê que nem a maioria das pessoas são do marketing, saca? Ó, tecnologia da informação, serviços de tecnologia, mais de 20% das pessoas são de outro nicho que não tem nada a ver com o meu conteúdo. Então, assim, e eu acho que essa bolha se fura quando você acessa as outras pessoas ali. Pessoas, ó, gerentes, diretores, bem bizarro, assim, achei muito legal. Mas você vê caras sêniores, na maioria das vezes vão ser executivos aqui. Então, isso é uma coisa bem legal que eu vi aqui, que faz muito sentido, que é, cara, inclusive eu acredito assim, qual que é o processo que eu imagino que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, inclusive, que é caro, mas é necessário se a estratégia der certo, que é a automação
do envio dos materiais. Daqueles 421, eu acho que eu nem enviei nem metade dos materiais. Porque eu juro pra vocês, eu passei um dia enviando muita coisa e não consegui terminar de enviar todos ali. Eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Essa é uma plataforma chamada LeadShark. O que é LeadShark? LeadShark é uma plataforma que é como se fosse o ManyChat do LinkedIn. Só que o LinkedIn não tem uma API aberta. O que é isso? As pessoas, elas não têm... Eu não sei falar tecnicamente como isso funciona, mas assim, eles não têm um ManyChat deles, por exemplo. Eles não têm uma parceria oficial, alguém que programa lá oficialmente. Eles têm várias pequenas plataformas que não são, como eu posso dizer, não são reconhecidas por eles como plataformas oficiais, como o ManyChat é no Instagram. Então, essa é uma plataforma mais cara. Eu acho que para fazer a quantidade que a gente precisa lá, sai em torno de uns 300 a 350 reais por mês. Chico, me confirma, 40 dólares? 40 dólares por mês. E aí eu vou preencher isso daqui, ó, que isso daqui é bizarro para você prospectar depois, que é, essa plataforma tem um score se o cara é seu cliente ideal ou não. Então, para voltar e prospectar e manter relacionamento, eu preencho isso daqui e o cara diz se o tipo de cliente é o meu tipo de cliente ou não. E aí aqui dá para criar meio que uma... Como que eu posso dizer? Eu vou criar tipo um CRM aqui dentro que vai fazer com que eu saiba se ele é meu cliente ideal ou não para gerar relacionamento. Então, o caminho da parada aqui é o que eu imagino que vai acontecer. Cada dia eu vou produzir mais conteúdos, então eu fiz o meu segundo conteúdo já por lá também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Também na minha cabeça foi bem, tipo assim, cara, não tinha nada uma semana atrás, eu não crio expectativa tanto sobre essas coisas, mas também já tá com 156 comentários, é uma apresentação também. Outro material que eu tinha parado aqui, que eu executei para um cliente, que eu postei lá também, mesmo estilo, ótimo resultado também. Várias outras pessoas que estavam aqui comentaram de novo. Vou dar exemplos de caras que fogem totalmente do serviço de marketing que eu poderia vender algo, por exemplo. Por exemplo, esse cara aqui, soluções para profissionais da saúde, no sentido de contabilidade, coisas desse tipo. Então, nada a ver com serviço de marketing. Tem um aqui, um cara só, supervisor comercial. Deixa eu ver quem mais. O cara de gestão comercial. Eu falei para vocês também, tinha um cara da... Ó, aqui, ó. Gestora de RH, empresa de RH. Tinha um cara também que comentou 2 vezes que ele é de uma empresa chamada Sales Club também, diretor na Sales Club. Teve um outro cara que é diretor de operações do G4 Educação, que comentou também. Então, assim, pessoas muito qualificadas mesmo, assim. E aí você vai começando a se relacionar. Esse cara aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui, muito qualificado. Ele é o da Sales Club, se eu não me engano, tá vendo? 2 anos e 4 meses lá na Sales Club, por exemplo. Esse cara não tem nada de audiência criada em outras redes sociais e adoraria saber mais sobre. Inclusive, pessoas muito educadas lá no LinkedIn. Consegui 2 reuniões já nesses dois, ó, head de marketing da MMP Curso. Então tem muita gente de marketing que quer ou sair de uma empresa ou precisa de ajuda na empresa que ela tá. Mas basicamente o que eu notei nesses 2 posts, não intencionalmente, tipo assim, só na troca de ideia, eu marquei 2 boas reuniões. Então eu marquei reunião com uma engenheira, que ela tem uma construtora, e com um profissional da saúde. Totalmente natural, só trocando ideia na DM aqui do LinkedIn. Então, assim, cara, para 3 dias de trabalho, eu achei muito bom. Tipo assim, muito bom. Muito bom mesmo. Entendi um pouco do funcionamento, e eu acredito que é um trabalho ali de longo prazo. Um trabalho de, como eu fiz nos outros lugares, construção de autoridade, construção de posicionamento. É legal porque como eu já tenho audiência em outros locais, eu acho que é mais fácil crescer ali agora, porque eu posso divulgar em outros locais o meu post, entende? Posso levar o pessoal lá do Instagram para um post do LinkedIn, posso ir enviando conteúdo para esse pessoal, posso fazendo conteúdo mais denso e liberando lá. Então, assim, eu vou fazer várias estratégias e criar várias coisas para ir levando as pessoas para lá, não com a intenção de ganhar muitos seguidores, mas para que elas se conectem e eu
pegue os seguidores delas, entendeu? Faça essa transferência ali de conexões ali. Então esse é um pouco do caminho. Tendo resultados efetivos, quando eu fechar pelo menos 5 clientes ali, vou botar essa meta, 5 clientes no LinkedIn, eu prometo criar um módulo de LinkedIn, mas assim, vai se tornar um tema ativo, porque eu estava conversando com o pessoal no Discord sobre isso, que nos Estados Unidos, 80% do mercado B2B dos Estados Unidos se relaciona através de LinkedIn. E aqui nem 10%. Saca? Tipo assim, então assim, ou é um mar azul inexplorado, ou os americanos são totalmente diferentes da gente. Eu acho que é um mar azul inexplorado. Eu acho que eles perceberam isso antes. Então, tipo assim, ali, eu acho que a gente ainda tá no Oceano Azul, saca? Tipo assim, como a gente tá numa bolha, às vezes a gente tá numa... Como que eu posso dizer? Vendo muita gente fazendo ali porque a gente tá numa bolha. Mas na maioria dos casos ali, eu vejo que ainda não é inexplorado. Ainda tem muito conteúdo ruim, muito conteúdo de A, e quem tiver paciência de produzir ali vai conseguir muita coisa. Eu vou indicar um conteúdo gringo para vocês eu, na verdade, assim, sempre ignorei ele, e agora eu vi que faz sentido revisitar. Eu sempre vi esse cara aqui, que para mim é uma referência, esse daqui, ó, de um canal chamado The Future. Esse cara aqui, eu acho ele uma referência, ele fala para profissionais criativos. Muito do que eu tô criando no clube é inspirado no The Future, que é a comunidade dele. Ele tem 2,7, quase 3 milhões de inscritos no YouTube, falando para profissionais criativos, e ele faz um ano que ele fala muito de LinkedIn, principalmente com esse cara que é especialista em LinkedIn lá nos Estados Unidos, e eu sempre ignorei os conteúdos de LinkedIn dele, e ele sempre esteve certo, tipo assim, eu sempre estive errado por ter ignorado, mas ele tem muito, assim, mas muito, inclusive tem uma playlist, se você quiser eu mando para vocês aqui, só de conteúdos de LinkedIn, marketing lá no LinkedIn. E, cara, é horas de conteúdo, tá? Podcast de 1h37, 1 hora de aula, 50 minutos de aula, sabe? Tem um curso de LinkedIn aqui para quem quiser ver esse canal aqui. Não sei quem tem costume, vou dar essa dica, porque às vezes vocês não têm costume, mas quem não fala inglês, é só você vir aqui. O óbvio, eu acho que tem que ser dito também. Legenda gerada automaticamente, aí você aperta de novo, traduzir automaticamente, você pode colocar a legenda em português aqui. É bom dizer, porque às vezes vocês não assistem, então não posso... As coisas que eu acho não pode ser regra. Coloque português aqui, tranquilamente dá para assistir legendado o conteúdo desses caras aqui, e aí você abre, inclusive, um leque de conteúdos muito melhores que os conteúdos brasileiros, saca? Então, tipo assim, cara, conteúdo muito bom, dá para fazer muita coisa com o conteúdo grátis desse cara aqui, e aprender a criar conteúdo no LinkedIn também. E aí, eu comecei a pensar em LinkedIn por causa desses caras e efetivamente estudei agora com o Jonas num curso bem curtinho que ele tem lá, que ensina essa estratégia que eu estou usando ali basicamente. Então, basicamente é esse processo que eu estou seguindo. Vou documentar esse conteúdo com vocês aqui, dia a dia, nas evoluções que a gente está tendo, na evolução dessas reuniões, se é um público muito diferente do que eu pego por anúncio, eu vou mostrando para vocês. O Jorge perguntou, o que eu acho de fazer o conteúdo no LinkedIn, reciclar o mesmo em várias plataformas com a linguagem delas? Eu seguiria, deixa eu ver se tá ativo o stories do Jonas que ele postou hoje, que ele tava mostrando, tipo assim, o mesmo conteúdo em plataformas diferentes. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Ó como ele faz, por exemplo, aqui, ó. Ele desenha um framework, e nesse framework ele fez virar um framework no Miro, um vídeo para o canal dele, e eu acho que antes ele mostra, deixa eu ver. E ele faz esse mesmo conteúdo virar uma newsletter lá no Substack. Eu acho que ninguém deve criar lá, mas é bom para quem, por exemplo, se você não faz nenhum tipo de e-mail marketing lá, é bom porque é grátis, por exemplo, se você quiser fazer uma produção de conteúdo lá. Mas basicamente eu acho que dá pra gente pegar um exemplo dele aqui, e eu dei um exemplo na semana passada, eu acho que você tava, Jorge, que era do Danco, por exemplo, que ele produz assim, né? Produz um texto grande, desse texto grande, ó, tá vendo? Esse daqui é o conteúdo de Substack. E aí ele, por exemplo, o vídeo que ele postou hoje no YouTube tem um texto desse vídeo também, entendeu?
E aí, tipo assim, ele entrega isso como lead magnet lá no LinkedIn. Então ele reaproveita um material denso em vários locais diferentes. Acho que deve ter o vídeo aqui no final. Deixa eu ver se tem. Mas, tipo assim, aí... Ah, tá vendo? No final aqui tem o vídeo do YouTube. Eu acho, ó, opinião e visão minha. Eu conheço vários de vocês pessoalmente em call ali, de conversar um a um. Vocês têm muito mais potencial de criar coisas desse tipo do que ficar brigando por vídeo curto lá no Instagram. Então, se eu fosse, tipo assim, começar a produzir um conteúdo hoje, eu focaria nisso daqui. Saca? Tipo assim, produzir um bom conteúdo no YouTube, hoje não é difícil, tem espaço para todo mundo. Não ficar na viralização ou coisa desse tipo, é conteúdo estratégico, mostrando as estratégias que vocês criam para os clientes de vocês. E depois vocês podem destravar esses conteúdos em outros formatos. Entendeu? Eu não ficaria brigando só com o Instagram lá, tipo assim, cara, por exemplo, eu vou falar da minha estratégia. Eu prometi aqui falando do que eu estou fazendo. Cara, eu continuo no Instagram, continuo respondendo caixinha, só que o Instagram é a única rede social que eu não estou, tipo assim, olhando e falando, meu Deus, vou produzir 10 Reels, ou vou igual os caras fazem lá, vou produzir, sei lá, 4 Reels por dia, por exemplo. Eu acho que eu não sou esse cara e eu acho que não é esse jogo que eu quero jogar. Eu quero jogar. Eu tô no momento de que eu quero jogar o jogo de quantidade e qualidade de clientes, entendeu? Tipo assim. E eu continuo crescendo lá com essa estratégia aqui que eu mostrei para vocês, que é a estratégia de faz o carrossel e impulsiona o carrossel. Leads muito qualificados, muito bons. Não preciso ficar fazendo polêmica lá, mostrando minha conta negativa, que os caras estão fazendo agora lá, o bizarrice do cara lá que a gente tá comentando outro dia. Os caras ficam envolvendo em polêmicas para atrair uma massa de pessoas e eu não sei se isso faz sentido. Eu não acho que é a melhor construção de autoridade que se faça. Então, tipo assim, prefiro que a gente construa em cima de conteúdos densos, distribua esse conteúdo lá, mostre esse conteúdo para as pessoas. Eu acho que é muito mais fácil você, inclusive, ser assistido por um dono de empresa lá no LinkedIn, criando conteúdo no YouTube, e eu vejo muito esse sentido de multiplataforma. Eu achei uma bizarrice as pessoas do LinkedIn que estavam no meu post. Hoje uma moça falou assim, eu nunca tinha visto o nome dela na minha vida, dona de agência grande, falou que assistia os meus vídeos no YouTube, ela e o marido dela junto. Falei, meu Deus do céu, tipo assim, nunca vi você no meu lugar nenhum, nunca falei com você na minha vida, e tipo assim, eu mandei o material através da automação para ela, eu vou mostrar para vocês não serem que é mentira, vai que vocês acham, ah, o Henrique tá mentindo. Deixa eu ver se você lembra o nome, Chico? Essa moça aqui, ó, por exemplo. Não, não é ela. Quem que era? Você lembra o nome, os caras? Muito complexo o nome dela? Deixa eu achar, eu tenho que achar agora. Que horas foi? Que horas foi? Cara, foi muita coisa. Vocês verem, tudo isso é conversa aberta e depois eu vou uma por uma. É, foi nos comentários do post, eu tô maluco. Foi essa moça, mas nos comentários do post, entendi. Pessoas muito educadas no LinkedIn, gostei muito disso. É muito diferente do Instagram. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Aqui, ó. A moça comentou treinamento, ela aproveita para elogiar seus conteúdos. Eu e meu esposo acompanhamos e são sempre muito completos. Grato pela generosidade, Henrique. Tipo assim, tô produzindo a uma. Ah, vocês não estão vendo. Aqui, ó. Tá vendo? É tipo assim, ó. Aproveito para elogiar esses conteúdos, meu esposo acompanhamos e são sempre muito completos, grato pela generosidade. Várias pessoas que eu troquei de ideia, tipo, já me seguiam em outra rede social e eu fui conversando, e aí, tipo, tinha uns... Gente que nem me segue, inclusive, já conhecia, sabe? Então eu achei isso muito legal. Tem muito cara de IA que tem, tipo, vem de IA, empresa grande que já me seguia lá por causa do formato de modelo de negócio, agência, etc. Eu achei muito da hora, assim, muito da hora. Muito da hora mesmo. Então, eu acho que lá é um público com mais paciência também, como que eu posso dizer? Um, como são conteúdos mais densos, um pessoal com mais paciência, eles dão feedback do material, eles dizem se tá bom, se tá ruim, para que vão usar. Então eu achei muito mais fácil também gerar relacionamento. E aí eu fiz uma prospecção na teoria fria, que é, eu fiz uma estratégia que não deu certo, não sei se vai dar certo nas próximas etapas, que é
Eu mandei umas mensagens personalizadas. Não sei se eu vou dar sorte de achar direto. Deixa eu ver aqui. Nossa, vou ter que abrir muitos. Eu mandei uma mensagem personalizada que eu cheguei a mostrar isso no Discord, que era, eu falava pra pessoa se a pessoa queria o material ou se ela queria que eu mostrei pra vocês, por exemplo, ó, esse cara aqui é muito qualificado. Esse cara aqui fundou a Easy Taxi com o Thales Gomes, saca? Tipo assim, bizarro, né? Os caras muito, muito bons, ó, esse daqui, ó. Então, tipo assim, conteúdo vai muito longe pra pessoas muito boas. E aí eu falei para as pessoas, não deu tão certo. Aqui, ó. Eu fiz essa mensagem aqui, ó. Vi que você comentou o meu post sobre o framework. Tenho duas opções para você. Posso te enviar o material direto, sem personalização, ou a gente pode fazer uma conversa rápida e eu te mostro como adaptar o sistema para o seu tipo de negócio. Eu consegui uma reunião assim com uma moça dona de uma construtora, por exemplo. Então, e as pessoas lá respondem. Se ela não quer a call, ela responde, na minha visão, de forma educada ali, dizendo que primeiro quer ver o material e depois vai falar sobre a call, etc. Mas assim, é um pessoal que você tem que andar numa linha tênue do sentido de, tipo assim, não ser vendedor demais, porque elas percebem mais do que o normal ali, da questão do diagnóstico, e conseguir gerar um relacionamento genuíno. Aí a moça falou que queria a call, mas parou de me responder. O que eu fiz? Achei o telefone dela, mandei um zap pra ela, e por incrível que pareça, ela me respondeu. E aí eu tô agendando a call com ela, e ela tem muito potencial. A gente deu uma analisada no Instagram dela, e ela... Como é que é o nome? Dei uma olhada no Instagram dela, muito potencial, só 400 seguidores, produz muito bastidor de obra e coisas muito boas, e zero visibilidade. Porque ela não faz o básico, que é tipo assim, 20, 30 reais por dia, por exemplo, de... Eu nem vou ficar disseminando tanto no YouTube essa estratégia, porque é muito simples, mas ninguém faz, que é impulsionar as coisas e, tipo, tratar aquilo como se fosse um aluguel que você paga pro Instagram e crescer, tipo, basicamente é isso. Pode falar, Pablo. Não tô te ouvindo. Cara, meu microfone não tá funcionando. Mas agora eu tô te ouvindo bem, pode falar. Agora eu tô pelo Mac. Tu conseguiu o número dessa pessoa com aquele programa que tu nos passou ali? Pior que não, eu entrei na página do Instagram dela e na bio tinha o telefone dela mesmo. Tipo assim, tava, na verdade, inclusive é legal, porque ela tem mais de um engenheiro na empresa dela, e aí tava, tipo assim, falar com o engenheiro tal, falar com o engenheiro tal. Achei engraçado, falei, muito fácil prospectar você. E aí tava lá, falar com ela, saca? Sim. Aí mandei a mensagem, achei que eu não ia ter resposta, sabe? Aquele tipo de prospecção que você sabe que é meio que um número, sabe? Vai fazer 10 pra uma pessoa te chamar ali, né? Mas não, ela respondeu, mandei respondeu, falou que tava corrida, etc, mas que queria ver o material, etc. Muito legal. Teve uma outra empresa que eu não consegui ainda prospectar essa, porque são dois sócios diferentes e quem responde a DM é outro sócio. Que o cara comentou direto naquele post ali, falou assim, quero saber mais sobre o funil. Tipo assim, não queria nem... e ele queria já uma reunião para saber mais como aplicar aquilo. 200 mil seguidores no LinkedIn. Achei bizarro também. Eu acho que o efeito composto, tipo, produzir muito disso, daqui a pouco retorna, entendeu? Sim. Eu achei bem, bem bizarro. Mas aquele negócio lá chama Lucha, serviria pra isso, inclusive. Se não fosse tão fácil achar o contato dela, eu acho que serviria sim. Sim. Se não fosse tão fácil, serviria sim. O Lua perguntou aqui, o impulsionar que você fala pelo Instagram mesmo ou pode ser pelo gerenciador, por campanha de engajamento? Não, eu faço pelo Meta Business. Tem umas aulas para trás que eu falo de tráfego, que eu ensinei a fazer essa campanha detalhado. Mas é o mesmo jeito do impulsionar, só que... Como é que fala? Só que dá para usar uns públicos personalizados, fazer um personalizado dos seus seguidores, dá para você fazer um pouco mais de segmentação. Mas a sensação é a mesma do impulsionar. Pode falar, Gabriel. Fala, Henrique. Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite. Você falou ali, um pouco antes, sobre conteúdos gringos serem mais ricos do que BR, né? E eu concordo, eu peguei eu entrei há pouco tempo na Digitalis, né? E aí você falou sobre o livro das ofertas de 100 milhões de dólares. O que eu fiz? Eu peguei um conteúdo no YouTube, transcrevi esse vídeo,
botei no tradutor, joguei dentro do chat GPT e pedi para meio que ele fazer um resumo, uns pontos importantes, e é assim que eu estou pegando o conteúdo para o meu posicionamento dentro do Instagram e do TikTok, que eu comecei a fazer, né? E dessa forma, cara, eu ganhei, eu acho que uns 180 seguidores de segunda-feira para cá. Da hora, que da hora. O Vinícius falou também, eu fiz a mesma coisa no mesmo vídeo. Muito Não, bom. eu ganhei 150 e pouco, 180 e pouco, não sei o número exato. Usando essa estratégia que você usou aí de impulsionar R$10 por dia, eu boto R$10 por dia em 3 posts durante 3 dias. Gasto Mas é isso. eu te vejo. E tá dando muito resultado, viu? E já tenho 5 reuniões agendadas para a próxima semana com um possível cliente que veio desse post das ofertas de 100 milhões de dólares. Cara, muito bom. Parabéns, parabéns mesmo. Mas é sobre isso mesmo. É que é isso, muita gente não faz, e eu vou te dar uma dica que é, cara, fez... Cuidado com o Kennedy aí, ó. Os cara não manda, saca, não manda pro Kennedy. Eu vou não mandar manda. um link no grupo. Que não isso? Que reputação é essa, galera? Não Porra. manda no grupo. Em 10 minutos ele já vai ter postado já. E com o design da filha da mãe é designer, com designer 10 vezes melhor que o seu, velho. Safado ainda. Porra, mancado, velho. Manda o link e bloqueia o Kennedy. Cara, mas é isso. E aí, tipo assim, isso é uma coisa, eu vou falar de bastidor pra vocês. É ser consistente ali, porque assim, demora pra você encaixar o post que vai ser bom, o que vai dar certo ali, mas o ato de não parar é muito bom. Tipo assim, vou dar um exemplo, não foi fácil conseguir seguidores bons e baratos, mas quando eu entendi a lógica do que estava funcionando, era muito bom. E tipo assim, é continuidade mesmo. Existe isso que eu falei pra vocês. Você ainda deu uma, não digo sorte, competência tua, mas vou dizer sorte assim, de além disso conseguir marcar reuniões com esses posts, saca? Então, tipo assim, muito bom mesmo. Parabéns pelo resultado e só continue, faça o próximo, poste o próximo, impulsione o próximo. Cara, mas é insuportável, é muito chato criar post, na moral. Às vezes eu olho pro computador e dá vontade de jogar ele fora. Concordo. Sério, eu odeio fazer isso. A gente tem que fazer uns collab, cara, fazer o Kennedy montar uns negócios pra nós, ver que o cara é bom demais e a gente faz tráfego pra ele, faz coisas diferentes, sabe? Eu acho válido isso aí, hein? Fazer umas parcerias doidas assim. Eu gosto. Vamos que vamos, Kennedy. Tu já viu aquela vez na Cal que quando Pô, se junta, todo sai, mundo juntar aqui, dá uma sai coisa agência, hein? absurda, né? Isso é coisa absurda. O pessoal adora sócio ainda, velho. Essa sócio com 19 e É, Não, sem sociedade, é só parceria, né? É, só parceria. Vamos juntar todo mundo aqui e fazer uma agência, mano. Todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo divide 10 conto, né? Que é o que o pessoal costuma fazer. A gente ganha pouco e divide 500 pra cada um, limpo. 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 A palavra é limpo, deixa tudo melhor, né? Aí, obrigado, hein? Olha lá. Esse aqui, né, Gabs? É isso que eu vou copiar. Mano, aqui, assim, né? ó, eu Não só pra aposto. saber. Eu vou acabar aqui, tipo, umas 8h45, 8h50. Vai lá no Instagram do Kennedy pra você ver se já não tá postado. É assim aqui, velho. Ele faz, mano, eu juro você, ele faz uns 4 posts só dentro da reunião aqui. Só das coisas que a gente tá falando. Pô, esperto é ele, porque ele já vem com o intuito de fazer. Vou produzir para. Você viu? Ele mandou no grupo. Ele Aqui mandou é outro estudo dia. e aplica. Alguém postou alguma coisa, ele vou te copiei, já tava postado já. Não, aquele ali eu não copiei, não, porque esse negócio é modinha, né? Não pode. Mas eu ia Fala, colocaria, ó, na né, cama da Virgínia eu ia Wallace? colocar diagnóstico gratuito, de verdade, pensei nisso. Pode falar, Wallace. Beleza. Então, eu tenho uma dúvida aqui. O que acontece? Você falou da gente focar talvez no YouTube, fazer uma coisa melhor para o nosso conteúdo, né? E aí eu tô com essa dúvida aqui. O que acontece? No Instagram, você falou para a gente fazer os anúncios, né? Para tentar conseguir atrair mais seguidores. E no YouTube, a gente faz anúncio direto no YouTube, direto pelo Google, a gente faz os anúncios com os cortes dos nossos vídeos no Instagram para trazer o pessoal para o YouTube. Não, eu acho que, na minha visão, tanto o LinkedIn quanto o YouTube esquece anúncio. Só que lá é volume. Então, tipo assim, na teoria, o que eu faço no meu Instagram é, eu faço menos e boto dinheiro para aparecer para mais pessoas. Nas outras, eu faço mais coisas e apareço mais, entendeu?
Entendi, Então, entendi. tipo assim, são gastos diferentes. Um é gasto de muito tempo, porque, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, amanhã eu fechei a minha agenda para criar os materiais que eu vou colocar no LinkedIn na semana que vem. Porque, cara, é um gasto de energia gigantesco, entendeu? Às vezes são materiais que eu já tenho, coisas que eu já tenho, que eu vou, tipo, organizar para fazer aquilo que eu mostrei para vocês, que é a estratégia que eu tô fazendo. Mas, assim, eu pensando bem, assim, eu não posso ficar falando isso porque ainda não deu certo. Posso até estar agorando meu resultado, mas eu olhando ali, para quem tem menos, vou dar um exemplo, quem tem menos desenvoltura com câmera, quem é mais técnico, eu focaria muito no LinkedIn. Eu acho que é um lugar de pessoas mais técnicas, com escrita melhor, com, sabe, tipo assim, se você se propor a executar lá, eu vejo um longo prazo melhor. E aí são dois mundos, o longo prazo e o curto prazo. O longo prazo lá, curto prazo, igual o Gabriel tá fazendo no Instagram, funciona no curto prazo. Se você, por exemplo, bota um ManyChat da vida lá e já começa a abordar as pessoas um a um, etc., já começa a funcionar. Entendi, entendi. Tá, beleza. Aí o YouTube é um misto de coisas, porque o YouTube é a única rede social, na minha visão, que não tem uma lógica só. Vou dar um exemplo. Eu produzi muito vídeo. É que agora, com um pouquinho mais de gente lá, 5 mil pessoas lá, esses vídeos seriam entregues. Mas eu produzi muito vídeo falando pra câmera aqui, assim, desse jeito. Nenhum dava certo. Hoje, se eu posto, já dá certo. Já tem 1.000 views, 2.000 views. E aí eu me encontrei no formato vlog lá, por exemplo, que é o que vocês mais curtem consumir. Sim. Saca? Então, tipo assim, é o único que eu vejo que não existe uma lógica. Pra cada um é diferente, entende? Tipo, eu ainda não vi lógica lá. Em Instagram eu vejo lógica, no LinkedIn eu tô vendo a lógica, no YouTube eu ainda não vejo a lógica. Porque às vezes às vezes eu gasto maior energia com motion aqui com a minha equipe, com roteiro, com coisa, e aí é um vídeo falando besteira, dá certo lá, entendeu? Tipo assim. Entendi. E aí não entendo a lógica. E dá certo, eu digo, gera lead, porque eu meço isso no final do mês com as UTMs que eu coloco, que eu vejo de qual vídeo que eu fiz que deu certo, qual trouxe mais lead. Então, tipo assim. Eu tinha pensado a princípio em fazer os vídeos mais estratégicos, assim, podendo falar mais, né? Mais tempo, porque eu acho que no YouTube, no Instagram eu tenho a dificuldade de conseguir externar o meu produto, a solução. Você entendeu a parada que eu falei do sentido de, tipo assim, ter um potencial técnico e não conseguir expressar isso em 1 minuto e 30? Eu tenho essa sensação de que muita gente fica muito focado nisso, e não consegue, porque você precisa, às vezes, cara, ficar de jogo de câmera, de edição, e aí não sei se faz tanto sentido. Aí eu pensei em fazer para o YouTube e em vez de fazer, tipo, os dois tomar muito tempo, fazer os cortes do vídeo do YouTube, botar lá no Instagram para ver se dá certo, entendeu? Eu não sei como você é de design, mas assim, os meus Reels não funcionam bem. O que funciona pra mim é carrossel. Entendi. Então, assim, cara, eu gosto muito do... Ô, Gabriel, você fez um carrossel? O teu conteúdo foi um carrossel da oferta de 100 milhões de dólares? Não, foi somente uma foto, um texto curto, e todo mundo que curtiu e que repostou, eu mandei mensagem, né, para agendar. E deu para umas 15, 20 pessoas que interagiram. Né? Que da hora, mais simples ainda. Mas, tipo assim, às vezes era mais difícil se fosse um vídeo e mais fácil se fosse um carrossel, saca? Então, tipo assim, por exemplo, Gabriel, o passo que eu daria agora é tornar o seu conteúdo um carrossel no estilo que eu faço ali, com 5, 7 faixas e com ManyChat, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, seria o segundo post que eu faria. Eu mesmo impulsiono meus carrosséis. O lead mais barato que eu tenho nas minhas consultorias gratuitas, nas coisas que eu faço, são carrosséis, por exemplo. Tipo, tem vídeos que funcionam muito bem. Mas. E o final do teu carrossel tu direciona pro teu perfil? Normalmente? Não, eu direciono pro ManyChat. Comente e tal e. Tá. E aí, comente geralmente é agenda cheia. Comente agenda cheia. Do agenda cheia vai pro direct, marca e aplica para um diagnóstico. Cara, porque até eu tava fazendo um estudo sobre abrir a biblioteca de anúncios ali, fui ver os teus anúncios e eu só encontrei coisa pra Digitalize Academy. Achei pouca coisa Só que eu acho que foi num dia também que não tinha, porque eu fiz isso 2 vezes. E uma vez eu achei, assim, uns carrosséis direcionando basicamente para clientes de agência, mas a grande parte, assim, eu achei de Digitalize mesmo, né? No caso, para captar para Digitalize. Mas daí, outra vez, eu fui olhar e não achei nada. Daí eu não sei se tu faz na Next ou tu faz no teu perfil.
Eu faço nos dois, na verdade. Mas eu escondo, o Pedro tá certo ali. Eu escondo. Tem um jeitinho de esconder que é mudar a conta de anúncio e aí não dá pra ver minha biblioteca completa. Só dá pra ver o que eu impulsiono. Acho que é exatamente isso. Porque como eu impulsiono direto na conta. Agora, tudo que é tráfego direto pra uma página tá escondidinho lá, tá... E não é intencional, eu não sei por que isso acontece, na verdade. É bug da biblioteca de anúncio. Mas às vezes, quando você vê alguém que não... Por causa do Kennedy. Cara, vocês estão acabando comigo, hein? Que isso, cara? Os caras, ninguém vai mais confiar em mim. Poxa. Mas é por causa disso, agora eu lembrei. Você vai ver tudo que é impulsionado e você vai ver lá. Tudo que é oferta direta, que é a maior parte, inclusive, que é desses 7.000, só 1.500 está naqueles ali. E os outros 5.000 e tantos estão em ofertas diretas, que é vira e mexe aos criativos que todo mundo fica vendo aí. Meus criativos de remarketing, meus criativos para clínica, essas coisas, geralmente tá lá. Então tá meio escondido. Mas eu cheguei a mostrar, Pablo, numa aula de tráfego, não sei se você tava um pouco mais os criativos. Cara, pior que eu não lembro agora. Mas eu vou mudando sempre, assim. Mas eu juro pra vocês que eu tô na febre de dar uma aliviada nesses anúncios e tentar essas outras formas, assim, sabe? Sei, ser mais, tipo assim, menos volume, mais sniper, assim, sabe? Tipo assim, selecionar o cara que eu vou trabalhar e trabalhar com listas menores. Que a gente atende muita gente, tipo assim, muita gente. Muita gente mesmo. Mas, todo esse contexto, respondido sua dúvida, Wallace? Respondeu sim, respondeu, tá beleza. Mas a gente vai aprofundar nisso, cara. Eu tenho visto muito potencial no LinkedIn e eu acho que eu tinha uma outra dúvida. Deixa eu ver. Ah, não, já respondi aqui, que era se reciclava os conteúdos. Pode falar, Luan. Minha pergunta que eu tinha falado é: o impulsionar que você fala é pelo botão do Instagram ou pode ser pelo gerenciador, campanha de engajamento, tráfego? Eu uso mais de engajamento, no caso. Não, eu faço pelo MetaBusiness. Eu não. faço. Eu acho que eu cheguei a mostrar nessa aula de tráfego, eu não vou conseguir abrir, que eu não tô logado com nenhuma conta aqui. Isso aí eu faço para meus clientes também. Eu só queria saber se você estava falando pelo botão impulsionar, porque eu não uso hoje em dia. Eu acho que é a mesma coisa do que eu uso. Mas é campanha de tráfego ou de engajamento que você usa? Não, nenhuma das duas. Pelo MetaBusiness é muito parecido com o impulsionar. Não vai para nenhum dos dois. O MetaBusiness que eu falo é o lugar que a gente faz a programação dos conteúdos. Se lembra? Você faz pelo celular? Pelo gerenciador de anúncios? Não. Depois você coloca MetaBusiness Suite, se eu não me engano o nome. O Pedro falou aqui, MetaBusiness Suite. Então você não indica fazer pelo gerenciador? Não, porque acho que não tem nativo o visitar no perfil, né? Tem. O acesso ao perfil do Instagram? Mas não é todas as contas que tem. Ah, não, beleza, então. Eis um problema, não é todas as contas que tem. Porque eu faço meus clientes aqui campanha de engajamento, que eu falo, que é pegar 3 a 5 publicações, fazer uma campanha ali de R$30 o dia e jogar o acesso pro perfil, que eu começo a chegar alguns... Deixa eu fazer até uma pergunta geralzona aqui, e aí é muito de teste também, o Jorge tá falando que no deles o MetaBusiness funciona melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que tá muito famosinho lá no TikTok, esses tipos de comentário. Vocês viram a atualização nova, né? Que essa é Andrômeda e sei lá, que teve nos anúncios. Vocês sentiram a performance dos anúncios de vocês piorarem? Ou não? Alguém? Não? Normal? Todo mundo normal? Cara, nunca foi boa. Eu ia falar que eu não senti... Eu senti que piorou bastante. E aí eu comecei a ver uns vídeos aí no final de semana retrasado. E aí eu fiz algumas otimizações e eu achei que funcionou. Basicamente agora não existe mais segmentação, é um conjunto... A segmentação é o criativo. Eu fiz anúncio... É isso. Advantage e criativo. Eu fiz anúncio para uma loja de game, mas antes de fazer o anúncio eu já tinha estruturado ali os vídeos. Cara, 2 criativos, teve campanha que eu fiz somente né, que é para manutenção de controles e para videogames. O custo foi baixíssimo, acho que a gente investiu R$50 ele, pra vocês terem ideia, e recebeu 19 mensagens, um custo de R$2,38.
A qualificação foi boa, eram pessoas interessadas, que estavam ali querendo trocar o videogame, ou comprar, ou fazer manutenção de controle. Ele fechou, uma manutenção, acho que foi R$250 de controle, através dos anúncios. Chegou bastante pessoa ali pelo link da bio, pelo Instagram, porque ele ganhou alguns seguidores. E eu já tinha essa noção. Eu acho que o que mais qualifica hoje é o anúncio, porque eu nunca fui muito bom de segmentação. Então, eles já vinham falando, acho que eu segui o Mids, alguma coisa assim. Eles já vinham... Isso é desde o meio do ano passado, Isso. só que agora veio uma nova atualização que piorou mais. Tipo, ela tentando ficar melhor, ela piorou, entendeu? Eu acho não, com certeza que o que qualifica mais é público aberto e o que vai qualificar é o anúncio mesmo. Campanha de mensagem nem sofre tanto com isso, porque gera volume. O que o pessoal tá sofrendo é mais o pessoal do e-commerce. Porque, tipo assim, no e-commerce, eu, por exemplo, eu não achei que eu sofri, porque os meus anúncios são muito específicos e eu rodo muito remarketing. Então, assim, eu acho que e aí isso é muito legal, porque como eu tenho outras redes sociais, tem muita gente que entra na minha página. Vocês ficaram zoando eu dos meus criativos que aparecem para vocês de remarketing, é por causa disso, por exemplo. Porque agora, quando eu excluo o público de vocês, é uma sugestão que eu estou dando, não quer dizer que eu excluí. Isso é uma coisa que eu senti muito, assim, que por mais que eu segmente um público com um interesse bem específico, ou uma lista, simplesmente eu tá indo para pessoas que me seguem, sabe? Ou, enfim, eu vejo que isso tá... Eu achei muito ruim, por sinal, assim. Aí eu percebi isso com um cliente meu e comigo, que simplesmente eu subi a campanha ali para interesse em construção, por exemplo, pro meu cliente, e aparecia para mim. Não é, exato. E aí, tipo assim, eu fiz semana passada um teste de um anúncio específico pelo meu perfil, clínicas de estética, cara, não cansou de aparecer para vocês, por exemplo. Pois é. Cansou de aparecer para vocês. Por quê? Porque, pelo que eu entendi, ele fica metrificando coisas que estão no alcance dele. Tipo assim, ele vai otimizar CTR, vai otimizar coisas que não tem nada a ver com conversão, entendeu? Que não tem nada a ver com conversão. E para quem tem e-commerce é pior, porque quem faz campanha de compra no e-commerce, por exemplo, se não tiver 50 eventos de compra numa semana, a campanha fica em aprendizado. E nesse aprendizado ela vai soltando, piora totalmente, entendeu? Tipo, piora totalmente o todo ali da campanha. O todo da campanha. Então, assim, isso é uma coisa muito, na minha visão, muito prejudicial. Mas eu acho que, tipo assim, pelo que eu vi, isso é uma coisa bizarra, porque, tipo assim, o cara que eu vi, ele falava muito do que, tipo assim, cara, para as empresas não compensa mais, tipo assim, não vai compensar mais anunciar nesse formato, porque você não consegue chegar no seu público-alvo. E aí eu não sei como que vai ser o resultado de anúncios na meta lá, se eles não vão mudar algo. Mas era muito melhor quando você conseguia segmentar o interesse, né? Tipo assim, é meio óbvio, na verdade. Até você vai restringir o público, não funciona mais, tipo assim, cara. Mas assim, vocês pararam de segmentar? Não parei de segmentar. Mas parece que não adianta. Eu só tô segmentando por região, idade, essas coisas. Mas eu acho que até um pouquinho antes, como vocês falaram, eu acho que a segmentação, tipo assim, o gestor antes ele focava bem mais na segmentação do que o criativo, ou anúncio. Por que eu falo isso? Não que eu tenha muita experiência com gestão de tráfego assim, mas eu tenho essa prestação de serviço. Eu acho que o gestor, ele não era um videomaker ou alguém que consegue, igual eu faço hoje em dia os dois, consegue produzir o conteúdo, ele focava bem mais na segmentação, subia um criativo ali, persuasivo de post, e segmentava, e dava certo. Hoje em dia, se você fazer isso, provavelmente não funciona mais e o custo é muito alto, porque eu acho que o que performa mais é vídeo, que qualifica bem mais. Eu acho que não tem tanta essa questão não, viu, Luan? Sei lá, meus carrosséis funcionam bem, por exemplo. Eu acho que vai de caso a caso. O que eu vejo é que, tipo assim, antigamente a gente fazia... Eu falo post único. Post único. Post estático, tudo bem. esquece. Nunca, isso aí é a tua última opção. O carrossel ultimamente tá funcionando muito bem, né, Henrique? Os meus, exato, parece que voltou porque era antes, né? Tipo assim, meus carrosséis têm uma entrega bizarra às vezes. Se o conteúdo é bom, vai pra frente. O que eu acho que, tipo assim, eu fazia... Não sei quem é dessa época, que já trabalhou com lançamento, coisa do tipo. Vou dar um exemplo. Quando a gente tentava escalar um infoproduto, ainda naquela época do low ticket, a gente fazia um monte de mirabolância, funil de pixel, subia primeiro initiate checkout, depois subia compra, depois fazia inúmeras coisas com público, com objetivo de campanha. Eu sou de uma época que fazia muita mirabolância de campanha. Hoje em dia não funciona mais. Não funciona mais, tipo assim, hoje em dia, se o criativo não for bom,
Se o cara não tiver um bom conteúdo, se o cara não tiver uma base sólida, se o cara não faz um trabalho desse de crescimento de audiência, cada vez funciona menos, na minha visão. Se o cara não lateraliza os investimentos dele, por exemplo, cara, impulsiona, manda agora, por exemplo, com o ManyChat uma mensagem para os seguidores, manda ele para um conteúdo mais denso ou para uma aproximação e relacionamento, se é outro tipo de produto. Mas assim, eu já tinha percebido isso, não sei quem tem e-commerce. Quem tem e-commerce já é uma competição com os marketplaces que entregam no mesmo dia ou no dia seguinte e fazem esse tráfego meio de graça, que não é de graça. Agora acho que fica mais difícil ainda com essas atualizações. Pode falar, Jorge. Eu acho que é por isso que o gestor de tráfego hoje em dia é muito mais um estrategista do que só... Eu não diria nem só o videomaker como o Luan deu exemplo, porque não sei te dizer. Mas eu acho que é isso. O cara tem que pensar em outras coisas. O cara precisa aprender a fazer uma automação. O cara precisa, sabe? Exatamente. Eu acho que sempre foi isso, mas agora fica mais nítido. Sempre foi isso. Porque é o que eu falo pra você, Jorge, por exemplo, aquele que a gente tava conversando sobre a questão lá do Sobral, de apertar botões bem apertados, isso sempre funcionou pra quem tinha muito dinheiro pra investir. Tipo assim, apertar botões era sempre bom pra quem tinha muito dinheiro pra investir. Quem sempre trabalhou com pequenos orçamentos sempre teve que ser muito criativo no sentido dos roteiros, do conteúdo, do que vai ser impulsionado, de estratégias dessas, como eu te falei, de usar ManyChat nos posts, de fazer chamadas boas nos stories, sempre teve que ser mais criativos. Então, fica mais nítido. Henrique, tu tem alguma experiência com advogado? Só uma pergunta rápida, assim. Cara, eu tive uma experiência recente com um advogado, mas era de... Como é que era o nome da causa? Era alguma coisa relacionada a revisão de INSS, alguma coisa assim. Uhum. Era um advogado com... Como é que era? Previdenciário, no caso? Só que era específico de uma ação específica que ele focou, tipo assim, Tá. que chamava muito atenção no anúncio, por isso teve um bom resultado. Uhum. Porque era uma alteração / uma ação específica que a pessoa podia entrar com a ação para fazer a renegociação dos... Não lembro exatamente o que era. Uhum. Mas que eu tive. Não, Full campanha de mensagem, inclusive. Pois é. É que eu tô com um caso aqui que eu queria trocar uma ideia, assim, com quem trabalhasse com advogado já. Mas, enfim. Um papo pro Whats mesmo, pro Discord, né? Se alguém trabalhar aí, se quiser amanhã também trocar uma ideia sobre isso, amanhã umas 10 horas eu estarei no Discord ali. Aproveitando que ele falou, cara, eu preciso de alguém que já trabalhou com nicho de ótica. Eu sei que é o bem basicão, bem tradicionalzão, mas se alguém já trabalhou ou atende, me dá um alô aí. Eu lembro uma pessoa que trabalhou com ótica, mas era com a parte de social media, não com anúncio. Oi, fala, Gabriel. Você trabalhou já? Já trabalhei aqui tu mora na Palhoça, que eu atendi o Mercadão dos Óculos aqui e a Ótica Diniz. E elas ficavam cerca de, sei lá, 75 metros uma da outra. E eles não sabiam que eu atendia as duas, né? Mas eu atendi e consegui trazer um resultado legal. Qualquer coisa me chama ali depois, Luan. Eu vou te chamar no WhatsApp, fechou? O Vini falou também de loja de iPhone. Eu lembro uma pessoa que de Obrigado, loja Gabriel. Bruno Silveira, se eu não me engano, que estava de câmera aberta agora há pouco. O Bruno trabalha com loja de iPhone, Vini. Qualquer coisa também me dá um salve. Eu atendo a InfoShop ali de Chapecó, de venda de iPhone. Tem uns clientes variados pra caramba aí. Aí, que da hora. Tá vendo? Que aí vocês vão se conectando, vão melhorando as estratégias. Isso é muito bom. Já 8h30, passa muito rápido. Aí, eu vou entregar para vocês depois esses materiais, mas acho que a mensagem que eu queria trazer era exatamente essa sobre a questão da produção do conteúdo. Eu vou deixar aqui para vocês depois um pouquinho de como eu crio, para vocês verem as minhas páginas ali e as coisas que eu crio, minha página da Next, minha página de consultoria, as páginas que eu uso na Digitalize Club, porque a minha esteira de produtos segue mais ampla ali, e eu acho que a lição que eu queria trazer é quando você cria sua marca pessoal também, você pode trazer outras soluções. Eu acho que é muito bom você trazer outras soluções. Quando vocês... Só que, tipo assim, não é uma coisa que você deva pensar agora, é uma coisa que você pensa com o crescimento da tua audiência. Então, assim, sempre tem essas coisas no radar de vocês. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Eu adoraria
Eu posso ficar falando se tá gravado aqui, mas eu adoraria secar o Palmeiras em casa hoje. Alguém dúvidas? Ainda tem o tempo. O sonho da minha vida é ver o Palmeiras sendo eliminado. Ele não pode ser o. Nossa, Fala, Henrique, também, como bom santista, pô. Não pode, eu sou São Paulo. A gente odeia o Palmeiras. Palmeiras não pode. O que sobrou pro Santista é isso, né, velho? É isso, é o arrependimento da vida é 2014. Palmeiras não foi eliminado. 2014 também, mas 2000 se a gente ganha aquela Libertadores ali, a gente tava feito, viu? Não, mas 2014 era pra ter rebaixado eles, não ia ter Libertadores, Copa do Brasil, nem nada. Pode falar, Luan. Igual você tava falando sobre o LinkedIn, cara, uma coisa que eu penso muito, até porque eu tenho um colega que ele é fera nisso, ele não faz muito tráfego, quase nada. Cara, eu penso que não só o tráfego, muitos deveriam saber, mas ter essa percepção que você tem de estratégias até fora da rede social, entendeu? Acho que nisso eu às vezes peco muito e queria até, enfim, não vou falar o módulo, né, mas trocar mais uma ideia sobre estratégias fora da rede social, sabe? Cara, quando você tiver tempo, inclusive... A gente trabalha sobre negócios locais, a gente conversa sobre os negócios locais e funciona muito, tipo assim, ter ideia de estratégias fora, ou só do Instagram, que é o basicão, Facebook, sabe, estratégias fora. Estruturação ali uma visão de negócio também. Isso é uma coisa, inclusive, Luan, quando você tiver tempo, cara, a gente tem feito bastante isso no LinkedIn, ó, no Discord. Sempre que você tiver disponibilidade, eu vou avisando, eu vou entrando lá. Porque lá a gente faz um papo mais informal e a galera vai falando mais, assim, as experiências. E aí tem sido bem legal pra gente trocar essas ideias, trazer essa visão, saca? Não, beleza. De outras coisas que eu tô na fase ali afogado no operacional, entendeu? Então, sim, tem que pegar um dia ali pra mim trocar um papo sobre isso, que é uma coisa que eu queria focar, entendeu? Estratégias fora ao que eu venho pensando. Até usar inteligências artificiais, como montar agentes, algo assim. Sim, e eu convido quem não teve disponibilidade de estar lá, cara, a gente tem papos muito bons ali no Discord, tanto de resenha quanto de como é que fala? Verdade, o que a gente falou, o Léo sumiu, né? Eu não vi mais ele também, não. Na verdade eu vi ele na última vez, sexta passada, não vi mais ele. Mas quem tem tempo, cara, lá no Discord a gente troca ideia de muita coisa, eu passo minhas referências, vou trocando ideia, a gente vai contando história, tem sido uma parte legal da comunidade ali. Vai ser bom, porque às vezes eu não consigo participar de quarta, então vai ser bom participar no meio da semana ali, tranquilo. Sim, isso tem sido muito bom. Ó, Henrique, você indica super nichar o serviço, tipo, trabalhar especificamente com restaurantes, trabalhar especificamente com o mercado? Eu sempre dou o mesmo exemplo e ficou bem mais claro para mim isso trabalhando essa semana ali no LinkedIn, que não sei se faz tanto sentido. Kennedy, você consegue pausar seu áudio? Acho que eu tô escutando isso. Então, na minha visão, quando você vai anunciar, e assim, eu vou dar dica também para quem vai se posicionar no Instagram. Eu acho que no Instagram vale muito nichar. Por isso que eu tô tratando, tipo assim, mesmo que as pessoas vão me conhecendo das outras redes sociais, eu acho que YouTube e LinkedIn dá para você ser mais generalista e as pessoas vão querer coisas mais generalistas, mas no Instagram fica mais fácil crescer quando você cria um conteúdo específico. Entendeu? Duas lives? Eu não entendi. Você diz do... Foi mal aí, rapaziada. Tá. É que eu tenho que copiar duas pessoas ao mesmo tempo, entendeu? O cara é insano, né, velho? O cara Então, mas acho que é isso. Eu tô cogitando, porque eu coloquei muita energia no LinkedIn essa semana, nem tive tempo de pensar nisso. Eu não sabia que o primeiro post ia dar bom, e aí eu não fiz a automação, tipo assim, eu falei, cara, eu vou esperar para pagar 300 e poucos reais na automação, pra ver se vai ter gente falando alguma coisa, né? E aí quando, tipo assim, cara, não ficou, tipo, juro pra vocês, no primeiro minuto já tinha muita gente comentando, tipo assim, foi do nada, assim, saca? Tipo, foi bizarro. Aí eu já bateu aquele arrependimento, né? De não ter pago a automação. Quem assiste meus vlogs viu, eu acho que eu mostrei, tipo, 3, 4 horas depois do postar no LinkedIn, tinha 170 comentários, se eu não me engano. Então, tipo assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí agora eu fiz a automação, ficou mais tranquilo. Mas a minha ideia, Henrique, assim,
eu tô criando um posicionamento, quem me acompanha em todas as redes sociais vai perceber isso, inclusive contas diferentes. Next agência vai ser nichado. Henrique, cada vez vai ficar por um ano e meio muito nichado em agências e serviços de marketing. Depois você vai ver ampliar nessa mundo de negócios, porque eu tava pensando, tipo assim, cara, inclusive é uma pauta de estudo. Eu quero muito estudar mais sobre gestão e coisas do tipo, porque eu acho muito maneiro falar sobre questões empresariais, números de empresa, coisas fora marketing, sabe? Coisas fora marketing. Então eu me vejo com 40 e tantos anos dando consultoria empresarial, não só na área de marketing. Então é uma coisa que eu vou fomentar através dessa marca pessoal pro futuro. YouTube, full agência, bastidor da minha agência, vlog aula o tempo inteiro. Tô postando todo dia, saiu o vídeo hoje, quem quiser assistir, inclusive lá. Quem reclamava que tinha que assistir os vídeos repetidos, eu quero ver se vai assistir todos. Ô Henrique, você tá postando todo dia no YouTube? Segunda a sexta. Mano, tá bom demais, mano. Todo dia no almoço eu assisto. Vai ficar bom, velho. Você vai ver, eu vou... E depois, daqui a pouco eu vou focar mais na parte audiovisual, de tipo assim, ter um cara do meu lado o dia inteiro me gravando pra aumentar esse vlogs de 30 minutos, igual os caras maiores fazem mesmo, né? Então eu tô tratando cada rede social como se fosse uma coisa bem diferente, embora as pessoas vão me conhecendo, vão acompanhando de lugar diferente. Então, Instagram da Next vai ser nichado. Eu tô pensando em nichar na área da saúde, mas é só um pensamento ainda. LinkedIn totalmente Henrique estrategista. 2, YouTube full agência. Depois eu vou aumentar, ampliar para negócios. Eu queria fazer tipo um podcast, mas não é trazer pessoas, sabe? É tipo esses podcasts que o pessoal faz sozinho para falar de negócios uma vez por semana. Vamos ver se eu acho tempo para isso, mas eu já queria começar com esses tipos de conteúdo. Então eu vou começar a seguir, tipo assim, meio que como se fosse cada um, é isso, né? Cada um canal diferente de atração para minha base aqui de processo comercial. Ô, Henrique, Oi. Uma coisa que eu vou tentar fazer é impulsionar um post no LinkedIn para um público bem específico que eu quero atrair. Por exemplo, fiz um post sobre faturamento ali, estratégia de marketing para fisioterapeuta, e eu vou impulsionar isso para fisioterapeutas no LinkedIn. Eu quero... Faz um mapinha igual eu fiz um e o Guilherme, que tá aqui com a gente, ele fez um do Wesley de lá no Gari, por exemplo. Faz um mapinha, tipo assim, tenta entregar um material, eu acho que isso vai ter muito mais tração no anúncio. Uhum. Tipo assim, não só o post pelo post, tenta entregar algo para atrair as pessoas e abrir relacionamento mais rápido. Colocar uma imagem com mapa, alguma coisa assim, no caso, da estratégia. E um mapa, tipo, pega, tipo assim, vamos supor, pega esse exemplo que eu trouxe meu aqui, que foi... Cadê? Não é nem esse daqui, é esse. Mas tu não chegou a impulsionar, né? Não. Não? É que eu tava pensando em impulsionar mesmo pra ver os resultados, sabe? Sim, mas tipo assim, ó, por exemplo, cria um mapa seu assim, ó, e a estratégia basicamente é você colocar de uma forma que a pessoa não consiga visualizar. Se eu aproximar aqui, não tem como, entendeu? Uhum. E aí a pessoa sente o interesse de comentar e receber o material. Sim. E você coloca isso, cara, me envie e tal para receber o material. Entendeu? E aí você começa e faz nichado, entendeu? Tipo, faz nichado e tenta anunciar algo que entregue algo para você abrir esse relacionamento. Eu, inclusive, vou testar na semana que vem um caminho mais longo nos lead magnets, que é o cara só libera o material depois que preencheu o Typeform. Uhum. Aí eu já vou qualificar ali, já vou, como eu falei pra vocês, tipo, sniper mesmo. Quem não for meu público, eu nem vou falar. E aí é aquilo de, tipo assim, pô, não preciso... O que você precisa por mês, cara? O que mudaria a tua vida? 3, 4 clientes por mês muda a vida de qualquer um aqui, entendeu? Tipo assim, até a minha. Tipo assim, pô, são 40 clientes no ano, se eu perder 10%, 20%, são 30 clientes no ano. Isso daqui, tipo, eu cresço 50% ao ano, assim, entendeu? Tipo assim, você não precisa de muito. Você não precisa de muito. Então, tipo assim, eu tô tentando pensar nesse formato agora, sabe? Eu gero relacionamento com uma galera e depois uma galera volta, uma pequena galera volta, entendeu? Sim. Eu tô mais pensando nesse jeito agora. Faz sentido. E eu faria isso. Recria o teu post, faz com mapa, libera um material, alguma coisa, conecta com a pessoa, conversa com a pessoa.
Eu fiz uma pergunta, ô Pablo, a gente estava nessa discussão e eu tive uma outra discussão com o pessoal lá desse curso de LinkedIn, que era como eles fazem essa pessoa que pede material efetivamente se tornar um cliente. Cara, relacionamento. Os caras me mostraram prints de uma sequência de quase um mês de relacionamento que o cara fez até o momento de marcar uma reunião e oferecer o serviço. Caraca. Entendeu? E os caras me mostrou, e é um cara que é meio que especialista nisso, dono de agência de marketing também. Ele é nichado para investment bank, tipo, você trabalhava com isso, né? Tipo, só que é boutique, né? Que é o que você trabalhava. É isso ou não é? Cara, os caras chamam de boutique de investimentos os escritórios especializados. É que Então, aí chama de boutique, aqui não costuma chamar, mas aí em São Paulo eu sei que o pessoal chama. em São Paulo, exatamente. Boutique de investimento. Ele trabalha focado só para esse nicho, lá no LinkedIn. Uhum. E ele faz isso, entendeu? Tipo assim, e o dono disso é um cara muito específico, né? Tipo assim, Sim. Você sabe lá Deus quantos tem no Brasil, tipo, poucos, deve ser poucos donos, né? Não o cara que é o consultor, o dono. E aí, tipo assim, cara, ele trabalha nichado pra isso, faz materiais pra isso, e ele mostrou a conversa, cara, tipo assim, um mês de troca de ideia. E aí ele falou a técnica lá, ele usou, vou resumir pra vocês, faz o primeiro material. Oi? Faz o primeiro material. Aí depois ele pegou e criou uma espécie de aula do material. Então imagina que minha estratégia fosse isso daqui, ó. Criei esse primeiro material. Quando você olha, tem gente que dá atenção, tem gente que não dá atenção. O cara olhou o material. Aí passa uma semana, eu falo, cara, você se interessou por esse material? Eu fiz uma aula desse material, posso te enviar? Manda uma aula do material e pergunta o que o cara achou depois. Uhum. E aí começa a trocar ideia. Pô, faz sentido pra você trocar uma ideia, vamos marcar uma call pra falar do material, sabe? Tipo, começa a relacionar com a pessoa efetivamente. Só que, tipo assim, é igual você criar um CRM ali com um pipeline de, tipo assim, cara, falei com tantas pessoas, é como se fosse prospectar. O LinkedIn, na minha visão, se assemelha muito a trabalhar com indicação, saca? Tipo assim, você vai fazendo no pequeno ali, no pequeno. Querer vender, principalmente, né? Não é aquela coisa de querer ser muito... Não é minhas campanhas de mensagem já querendo vender para as pessoas, sim, sabe? Exato, sim, entendi. É bem diferente. E eu acho que o público mais qualificado exige isso. Pode falar, Luan. Falando na sua campanha de mensagem, e aquela campanha lá para a saúde, acho que é clínica de estética, do criativo que você fez, como tem performado? Trouxe uns bons leads, mas como eu fiquei muito focado nisso, eu pausei por agora. Mas nem nada fechado ainda, né? Não, mas tem reuniões marcadas, mas nada... Acho que dela nada fechado, tem que confirmar. Como eu falei, o tipo de criativo foi bom, foi mais humano. Eu achei que a assim, estética, eu fiz ele muito rápido, eu achei que a estética dele não tava boa, não. Não, eu tô falando mais humano, tipo assim, não foi tão produzido, foi tipo um bate-papo, tipo o TikTok que fala, entendeu? E aí você mostrou o resultado, o case. Mas eu vou voltar a testar aquilo lá. Não descartei essa possibilidade, não. Mas é que eu tô pensando que como é que fala? Nichar o perfil da Next e criar conteúdo sobre isso no Instagram da Next. Pra aí sim, por consequência, fazer lá o... Mas você vê que é um nicho que tá abrangente, porque acho que não sei Cara, é muito competitivo, né? Só tem esse problema. Não, beleza. É porque você tem tido case nessa área, porque tipo, se for só pelo hype, vamos nichar agora para delivery, e quando parar você nicha para outro nicho, aí fica difícil essa comunicação. Exato. Mas eu tô pensando mais no sentido de que é um case que eu tenho alguns cases, consigo mostrar esses cases, tenho treinamento de vendas para o consultório da pessoa já pronto, meu time está acostumado, então é uma coisa, para mim, se eu fechar vai ser bom. Clínica de estética é tipo Botox, essas coisas, né? Tem de tudo, tem de estética facial, tem clínica odontológica, eu acho que eu coloquei clínicas em geral lá, não é só... Clínica odontológica você tem case, no caso? Tenho. Um dia que eu pegar uma, eu vou usar uma das minhas calças. De fé ruim de trabalhar assim. Tipo. Sei lá, o mais fácil para mim para trabalhar... É que assim, não é ruim de trabalhar, mas a minha visão segue o princípio de que tem que gerar audiência para vender também, entendeu? Não é só hoje em dia simplesmente oferecer algo. Principalmente, não só estética ainda vende, mas você vai vender lente de contato, por exemplo, facete, essas coisas, harmonização facial, essas coisas, precisa de um ótimo trabalho de marca pessoal, porque o pessoal,
além de querer o resultado, gosta muito da pessoa que gerou aquele resultado, entendeu? Tipo assim, é bem bizarro. Mas o seu. Desculpa até fugir do assunto, mas é o mesmo. Mas os cases que você pega já eram clínicas conhecidas ou vocês teve que fazer um bom trabalho ali? No sentido Cara, eu de tive que- estruturação. A maioria dos clínicas que estavam começando deu errado aqui, sabia? Dando Certo. esse bastidor assim, bem real mesmo. A maioria das clínicas começando do zero deu errado. Eu peguei muita clínica, eu digo 5, 6 clínicas aqui em Alphaville, que é uma região muito ruim para abrir coisas novas. Aqui é uma região muito ruim para novos negócios no sentido de estética. Por quê? Tem muita gente conhecida. Vou dar um exemplo aqui. Um tipo de serviço que eu gostaria muito de trabalhar e trabalhei uma vez é transplante capilar, por exemplo. Transplante capilar, aqui na rua tem o Thiago Bianco, que é o mais conhecido do Brasil, e tem o Stanley Hair, que é o mais barato e conhecido do Brasil, por exemplo. Por que ele tá querendo trabalhar com esse nicho aí, Henrique? Oi? Por que esse nicho aí? É bom demais vender isso. A maioria dos caras deve ser os 40% daqui tá ficando calvo, velho. Tenho certeza. Achei que tu tava querendo fazer uma troca já de... Eu não. Olha quanto cabelo eu tenho, cortei o cabelo esses dias. Cara, eu tô precisando, tá? O público-alvo é tipo Aqui, ó. o Miller pra cima aí, ó. Os caras. Tá O maluco? cabelinho é assim desde sempre, velho. Eu acho que eu não vou Tá, precisar, o não. Meu Kennedy pai tá... parece. Ô, Kennedy, quase para todo de esconder mundo, esse troço aí. Kennedy tá escondendo, cara. Ô, Kennedy, o homem que tá com esse coisa mal agora do feia. Te pegaram Os caras pra Cristo, fazem hein, Kennedy? 18 vezes, Kennedy. Vai na fé, pô. Galera, seguinte, eu uso boné desde a infância. Eu não vou usar o manual do homem, cara, desculpa, mas esse negócio de transplante capilar aí eu vou fazer. Anota. Ô, Kennedy, Os caras essa deitou penteadinha demais. pra frente aí não Não, tá escondendo mais nada, hein, rapaz? Pois é, essa aqui é a entrada e saída, tá ligado? Do cinema. Olha ali, cara. Tá louco. Meu, é uma das certezas da vida do homem, né, cara? Acontece, Tomara que né? não, velho. O negócio Mas é eu faço.